E nós vamos falar do ibuprofeno hoje, porque é um medicamento que tem muitas perguntas ali no ponto de venda, né? Na farmácia a gente recebe muitas dúvidas em relação a ele, tanto em adultos quanto em crianças. Então nós vamos falar um pouquinho dele. O ibuprofeno ele é um AINE, ele é um anti-inflamatório não esteroidal. E ele é indicado para tratamento de vários tipos de dores, dores, inflamações, até em alguns casos a gente vê receituário utilizando ele para febre. Ele também é um medicamento isento de prescrição, ele é um MIP, então você pode comprar o ibuprofeno sem necessidade de ter uma receita. Por isso também existe muita dúvida em relação a ele. É um medicamento que as pessoas procuram muito, ouvem falar muito, veem muita propaganda na TV e acabam buscando. Porém, tem alguma dificuldade em relação ao fato de o que esse medicamento faz, no que ele é bom, no que ele não é. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele rapidamente, para que você possa tirar as dúvidas mais fundamentais aí, né, as principais, vamos dizer assim. O ibuprofeno, ele é muito prescrito para 3 funções, tanto como anti-inflamatório, como analgésico e antitérmico. No entanto, esse medicamento, apesar de fazer as 3 funções, eu considero ele como um medicamento pato. O pato ele nada, ele anda e ele voa, mas ele não faz nenhuma das 3 funções com excelência. E eu vejo o ibuprofeno dessa forma. Por ser um medicamento isento de prescrição, o pessoal acaba utilizando ou recomendando para tudo. Mas ele não é a primeira escolha, nem como melhor anti-inflamatório, nem como melhor analgésico e muito menos como melhor antitérmico. Então o ibuprofeno ele tem uma função muito ampla, mas pouco específica. Ele é pouco eficiente em uma única função. Vou facilitar no exemplo. Se você tiver com uma febre intensa, uma febre alta, você não pode utilizar o ibuprofeno porque ele não vai abaixar a sua febre. Você tem que utilizar um outro princípio ativo, de repente uma dipirona, né, que é o mais prescrito. Então o ibuprofeno ele tem uma abrangência muito grande, mas uma especificidade muito pequena. Nós usamos o tema do ibuprofeno, já como eu disse, ele é um MIP, né? Ele é um medicamento isento de prescrição, é um medicamento que tem muita propagação, né? Tem muita propaganda na TV, ele é propagado em diversos canais ali, e às vezes as pessoas acabam vendo e comprando, indicando para outras pessoas, né? Para os amigos, dando para os filhos, gestantes, crianças recém-nascidas, talvez pelo fato de achar que por não precisar de prescrição, que ele pode ser utilizado de qualquer forma. Isso não é uma verdade, ele é um medicamento como qualquer outro. Ele em doses erradas ou na utilização errada, ele faz mal sim, como qualquer outro medicamento. Então a gente está falando dele para que você tenha cuidado em relação à utilização desse medicamento sem uma orientação de um farmacêutico ou de um médico. No caso das crianças, quando for utilizar esse medicamento, é sempre recomendado passar pelo médico, falar com o pediatra, para ver se ele recomenda a utilização do ibuprofeno. Eu como farmacêutico já tive contato com vários médicos, inclusive em relação ao meu filho. E alguns médicos são a favor desse medicamento, né, para de repente utilizar quando ele não tem nada muito grave, então de repente trata uma gripezinha, uma dorzinha de cabeça, né, uma febrinha baixa. Outros médicos, outros pediatras já são totalmente contra o uso desse medicamento. Então é necessário que você leve o seu filho, que você tenha ali, né, um pediatra de confiança, para que você entenda se você vai poder utilizar ou não. Também, no caso das gestantes, já pegamos também alguns médicos, né, no acompanhamento de pré-natal, que utilizam de prescrever o ibuprofeno, outros não. Uns prescrevem em dosagem mais baixa, outros utilizam a dosagem convencional. Enfim, o que a gente sempre alerta é que não se utilize medicamento sem falar com o médico, principalmente nesse caso, né, de gestante, de recém-nascidos, que são mais delicados, que podem ter uma toxicidade muito maior, né, um efeito colateral muito mais acentuado do que um adulto saudável, por exemplo. Portanto, a dica que fica nesse vídeo é que o medicamento, por mais simples que seja, por mais fácil que seja a compra dele, que não precise de receita, ele pode sim ser maléfico para a sua saúde. Ele não pode só trazer benefícios, ele pode trazer tanto benefícios quanto malefícios, depende da forma a ser usada. Em caso de dúvidas, sempre consulte o médico ou informe-se com o farmacêutico.
Eu sou o Carlos, farmacêutico especialista em farmacologia e interações medicamentosas, proprietário da farmácia Preço Popular aqui em Lucas do Rio Verde e farmacêutico deste canal Informe-se com o Farmacêutico. Todos que nos acompanham, todos que assistem os nossos vídeos, né, semanalmente, mensalmente, diariamente, temos bastante vídeo no YouTube, já sabem que a nossa missão, a função dos nossos vídeos é trazer uma atenção farmacêutica gratuita e de qualidade, acessível a todos através da internet. Estamos agora também através de podcast no Spotify. Então, se você tiver alguma dúvida, de repente estiver treinando, viajando, enfim, pode ouvir os nossos podcasts, saber alguma dúvida ali, né, sanar alguma dúvida que você possa ter em relação a alguma doença, algum medicamento, enfim, que a gente fala.